Mas nem no lugar do governo nem da oposição, todo mundo está misturado. Senhora Presidente, toda sexta-feira eu ligo a televisão, na TV Senado, para ver se vai ter, se não vai ter, se eu preciso vir correndo ou se não preciso. Hoje a minha mulher me disse, vai lá que só está a Ana Amélia lá, não tem mais ninguém. E eu vim correndo. Nós estamos às vésperas de um 7 de setembro. Eu sou do tempo que o 7 de setembro era a Semana da Pátria, era uma festança. Eu sou filho da ditadura dos 15 anos do Dr. Getúlio, em que a gente marchava com a fotografia do Dr. Getúlio, e o 7 de setembro era um endeusamento da pátria e do presidente Getúlio. O desfile da mocidade era realmente muito bonito. Eu vi época que desfilava os militares, a mocidade, entidades culturais que existiam em Caxias do Sul e sindicatos, órgãos representantes das classes sociais. O 7 de setembro foi se apagando. Com a ditadura eles quiseram dar um cunho militarista de vitória da ditadura. Mas hoje, justiça seja feita, o 7 de setembro é realmente o dia da nossa pátria. Infelizmente, as notícias que estão correndo hoje, com relação ao que vai acontecer amanhã, são notícias realmente negativas. Só num local, senhora Presidente, apreenderam 400 pneus velhos que estavam vindo de fora para Brasília para fazer o cerceamento e bloquear a vinda de carros em direção ao eixo monumental. E as informações é de que vários lugares do Brasil, notadamente Rio, São Paulo, essa turma dos mascarados estão chegando a Brasília para o dia de amanhã. Eu não consegui perguntar para o Cristóvão. Ele falou no seu pronunciamento, e quando falou sobre os mascarados, ele disse: hoje são os mascarados, amanhã vão ser os com chapéu, não sei o quê. Eu não consigo entender, não sei se a senhora acompanhou, aonde ele quis chegar. É que eu sou favorável a que qualquer mascarado que aparecer amanhã, na Semana da Pátria, deva ser identificado. Deva ser identificado. E tem que tirar a máscara. E que tem que ter a sua carteira com a sua fotografia. Mas que deu liberdade de manifestação. Onde é que fica a liberdade de manifestação? O cara não tem o direito? Tem direito. Mas eu acho que se preparar mascarado para ir para um quebra-quebra, que nem aconteceu aqui na frente do Palácio Itamaraty, que nem aconteceu na Prefeitura do Rio de Janeiro, que nem está acontecendo em São Paulo, promovendo quebra-quebras e promovendo agitações sociais de primeira grandeza. Eu acho que a polícia está certa.
É claro que quando eu digo que a polícia está certa, eu sou radicalmente contra os excessos da polícia. Quando eu fui governador do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, eu substituí 21 anos de ditadura. E a polícia estava acostumada a bater e bater. Era a orientação que tinha. Bate primeiro e vê depois o que é. Ficou célebre lá no Rio Grande a reunião que eu tive lá no ginásio de esportes da Brigada Militar, com toda a corporação. Eu dizendo para ele que o nosso governo tinha mudado. E não era sinônimo de valentia, de cumprir o dever, pegar o cacetete e bater à esquerda ou à direita por esse ou por aquele motivo. Quando tinha greve, por exemplo, das professoras, entravam os brigadianos, algumas de propósito beliscavam os brigadianos, passavam a mão neles, fazendo provocações, porque queriam ver a briga. Foi a pergunta que me fez um soldado, o que ele devia fazer. E eu respondi, cai fora. Ela quer exatamente isso, que você responda. Que você dê com o cacetete nela. Patriotismo, cumprir o dever para mim é exatamente fazer o que tem que ser feito. E na hora da agitação é evitar a agitação. E não fazer o que eles querem, que é criar agitação. Não sei se essa orientação está sendo dada, acredito que sim, para as forças que atuam para controlar essas festas e coisas parecidas que nem vão ser amanhã. Mas eu acho que as autoridades devem orientar. Evitar bater, evitar criar vítima. Mas isso não significa que não devam agir. Devem agir e precisam agir. Por isso que eu não consegui entender o Cristóvão. E fica essa pergunta para mim. Eu não consigo entender. Ele acha que o cidadão que amanhã aparecer mascarado deve ficar mascarado, é um direito dele ficar mascarado? Não acredito que seja isso. Porque eu acho que não pode estar mascarado. Ah, mas aí a liberdade dele onde é que está? A liberdade dele está em andar aí, falar e se expressar, mostrando a cara dele e mostrando a liberdade. Agora, o cidadão com a cara tapada, num movimento de agitação, se é uma árabe muçulmana que aparece com os olhos tapados, que a gente está sabendo, sei lá o quê. Eu falei dessa tribuna há 3 dias atrás. Falei que o governo devia agir no sentido de evitar os mascarados. E o que tu está sabendo é que são gangue de organizações nesse sentido. Eu falo aos jovens. Tenho vindo a essa tribuna permanentemente estimular o que eles estão fazendo. Mas vocês, jovens, meus amigos, devem olhar com calma. Eu sei que não são vocês que estão fazendo as provocações. As últimas manifestações ocorridas com os atos de violência, a televisão, inclusive, publicou, manifestou, que vocês tentavam acalmar, gritavam, pediam para parar os agitadores que estavam quebrando vidros de vidraças e fazendo assaltos como fizeram. Até foi estranho. Um grupo agitando, quebrando, fazendo tudo. Um grupo de jovens querendo acalmar e a polícia olhando. A polícia olhando sem fazer nada.
Eu acho, com todo respeito, que esses bandos de mascarados querem agir e agem com a cara dele e recebam as consequências. Amanhã é um dia que muitas coisas estavam preparadas, inclusive o chamado protesto dos oprimidos. E eu faço um apelo aos jovens. Meditem. As manifestações que quiserem fazer, façam. Mas longe de mascarados e companhia. Longe dessa gente. A empresa publicou que o PT estaria orientando a sua mocidade para também comparecer para defender o governo. Eu não aconselharia. Pode até ir, de certa forma, mas não aconselharia a entrar em confronto com os mascarados. Eu acho que a gente deve deixar claro e preciso o que é a mocidade, o que são os jovens que estão se manifestando contra a corrupção, contra o Congresso, contra as coisas que estão erradas no Brasil e no mundo. E têm, e devem, não é têm o direito, devem exercer esse trabalho de falar, gritar, protestar. E vemos agora, saiu nos jornais de hoje, senhora presidente, a credibilidade. Em último lugar, os partidos políticos. Em penúltimo lugar, o Congresso Nacional. Lá em cima, as Forças Armadas. O primeiro lugar, eu concordo, os bombeiros. Realmente é uma classe que, ao longo da vida, eu aprendi a admirar. Mas os que vêm depois, até o Executivo. Então, amanhã, 7 de setembro, que o governo, nas suas tentativas de propaganda e de trabalho, fez tudo para que fosse um dia bonito, um dia de festas e um dia de alegria. Vamos tentar que isso aconteça. Mas, principalmente, vamos evitar o tumulto e a agitação. Aliás, isso é algo que vai ter que ser esclarecido a partir de agora. Essa gente é muito má e mal intencionada. Porque ela está exatamente minando esses jovens que vão na rua manifestar as suas intenções. Como fizeram de maneira excepcional com relação ao deputado cassado na Câmara. E veja que resultado magnífico. A Câmara rejeitou a cassação e 2 dias depois cassou por unanimidade. É isso que eu digo, que eu não confio no Congresso, nem no Executivo e nem no Judiciário, sozinhos. Eu confio na manifestação popular. E essa manifestação popular mexe com essa casa. Mexe muito com essa casa. E pode realmente fazer algo de positivo e de completo. Eu falo aos jovens, cuidado com amanhã. Não se metam com os mascarados. Nessa pergunta que eu fiz, essa minha afirmativa foi boba. Eles não se metem com o mascarado. Saiam das provocações do mascarado. É diferente. Saiam. E se for o caso, aponte para a polícia. Aponte para a polícia os mascarados e o que eles estão fazendo.
estava pronto para falar, e vou falar. Prenderam os dirigentes do Banco Nacional. Aquela célebre crise financeira há 23 anos passado, que atingiu no governo de Fernando Henrique uma agitação tremenda e uma quebra tremenda, e que foi parar na justiça. Foi parar na justiça gente importante da família do Banco Nacional, um político tradicional, era o seu proprietário principal, o senhor Magalhães Pinto. E foi na discussão do judiciário. E foi no debate. E 23 anos depois, eles foram condenados. Em primeira instância. E foram presos. Os dirigentes do Banco Nacional foram para a cadeia. Onde ficaram algumas horas. E os seus advogados entraram com recurso. Horas depois, não chegaram a mudar de roupa, já foram soltos, para responder o processo em liberdade. 23 anos. Gostaria de falar isso, fui ilustre relator não, o revisor do mensalão lá na Câmara. Figura que eu considero estranha. E estou tentando até estudar para ver qual é a sua ideia, qual é o seu pensamento. Desde que o Lula, lá no gabinete do Jobim, conversou junto com o membro do Supremo, e quando depois ele disse, não, esse que é o revisor, ele foi escolhido porque a família dele é muito amiga da minha mulher. Então ele foi escolhido para ministro do Supremo. Esse que era presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E quando ele, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, fez uma revisão lá no salário e pegou que o auxílio moradia, mas o auxílio não sei do quê, mas o auxílio não sei do quê, deu uma montanha de dinheiro e determinou o pagamento. Só que o tribunal determinou o pagamento dessa enorme quantia a cada desembargador para pagar em parcelas mensais no futuro. Inclusive, já fez a contagem do juro e da correção monetária. Feito isso, o ilustre presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ato seu, mandou pagar para ele a quantia de uma vez só. E recebeu a quantia que era prevista receber mensalmente com os juros e correção monetária. E ele recebeu à vista com os juros e correção monetária de não sei quantos anos para frente. Esse é um exemplo claro. Eu fico me impressionado comigo mesmo. Mas será que eu sou o Pedro Simão? Aonde que eu mudei? Como advogado, eu só fiz defesa, nunca atuei num júri de condenação. Eu nunca fiz nenhuma ação de combatendo alguém ou protestando contra alguém. A defesa sempre foi o meu caminho, foi a minha índole.
Passei a época da ditadura defendendo as pessoas presas, torturadas, caçadas. De repente estou eu aqui, o senhor Pedro Simão defendendo que o cara vá para a cadeia. E esse tribunal que nunca julgou ninguém, não botou ninguém na cadeia. Ninguém de importante, ninguém de colarinho branco. O primeiro que botou na cadeia, o deputado, foi esse que deu todo esse carnaval. Defendendo o direito. O direito de defesa, o absoluto direito de defesa, que tem que se garantir o sagrado direito de defesa. Então eu fico aqui perguntando, mas o senhor relator, revisor, está fazendo o sagrado direito de defesa e o Pedro Simão está aqui exigindo a punição? Mas será que eu mudei tanto? Onde é que eu fui parar? Esse é um exemplo que o tribunal pode parar para pensar. 23 anos depois, foram condenados, em primeira instância. Foi ordenada a prisão. E eles foram para a cadeia. 3 horas depois, o juiz mandou soltar. Concedeu o habeas corpus. Fique solto e continue respondendo o recurso que vão fazer em liberdade. Quer dizer, mais 23 anos de liberdade, se estiverem vivos até lá. Isto é o Supremo. Esta é a justiça no Brasil para gente rica. Pela primeira vez agora no mensalão, um banquinho. E a presidente era uma mulher. Foi condenada. Parece que vai para a cadeia. Será a primeira vez que isso acontece. Se acontecer. Ainda há alguma expectativa, eu não acredito, na quarta-feira. Alguns acham que é possível que os votos mudem. E vão ter um novo julgamento. Mais 2 anos. Se isso acontecer, o Supremo vai para o lugar da Câmara. A Câmara já se redimiu, fez um desculpa humilhante, se ajoelhou no chão, pediu perdão, mudou o voto, unanimidade. Não sei o que o tribunal vai fazer. O ilustre presidente do Supremo, quando deixaram que não iam votar ontem, deixar para a semana que vem, fez questão de dar o voto dele. Ele é contra. E diz com todas as letras, aceitar é condenar a perpetuidade. Não vai ser julgado nunca. Gostei do presidente porque ele foi muito claro e disse que é exatamente a verdade. O Brasil está reunido esperando a confirmação daquilo que já está decidido. De repente vem alguém. Olha, vamos começar tudo de novo. O julgamento que foi feito pela primeira vez na história do Brasil, e eu creio que na história do mundo, o julgamento transmitido ao vivo pela televisão, todo ele, até as divergências, até momentos que tradicionalmente tirariam a televisão do ar, tudo ficou. O povo assistiu todo o julgamento. Eu confio que isso não aconteça. E pretendo mandar cópia dessas manifestações no jornal para os membros do Supremo. Principalmente quando eles dizem: as manchetes são essas mesmo. A primeira enorme: ex-dirigente do Banco Nacional são presos no Rio por crime financeiro. A ação da Polícia Federal prendeu 4 integrantes da cúpula do banco.
Todos foram condenados em processo da primeira vara federal do Rio. Comentário. Após 23 anos, os indiciados são condenados, ainda na primeira instância da Justiça Federal. Mas logo depois, em edição extraordinária, Tribunal solta ex-banqueiro, ex-diretores do Banco Nacional deixam a prisão. Marcos Magalhães Pinto e outros 3 ex-dirigentes saíram de madrugada. De madrugada, que é para não ter ninguém com televisão ou coisa parecida, que estavam lá esperando de manhã, eles saíram de madrugada, na noite, onde puderam sair tranquilo. Mais 23 anos para a segunda condenação, porque depois vai ter a terceira. Isso é importante. Sobre isso, os jovens podem se manifestar também. Eu acho que os jovens, ou amanhã, ou segunda, ou terça, ou quarta-feira, fazer uma manifestação, que nem eles têm feito, pacífica, democrática, cobrando a decisão do Supremo é importante. Eu sou favorável, porque eu acho que só assim, alguma coisa pode acontecer. Eu repito mais uma vez, nós estávamos aqui na quarta-feira, uma pesquisa feita todos os senadores e a imprensa toda publicou. Por esmagadora maioria vai ser rejeitada a ficha limpa. Por esmagadora maioria vai ser rejeitada. E a imprensa publicou em manchete no dia seguinte. Nos reunimos aqui. Primeiro comentário, não vai ter quórum. Segundo comentário, é certo que vai ser rejeitado. Presidente, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Quer dizer, aquilo que a Câmara fez com relação a mudar 24 horas depois, não aceitar a cassação do deputado, e depois, por unanimidade, vou cassar, aconteceu aqui. A pesquisa feita dizia que não tinha nenhuma chance de passar. Foi aprovado por unanimidade. Os estudantes ali na frente. Os estudantes ali na frente. Esse é o trabalho dessa mocidade. Mas tem gente de má intenção. Aliás, isso não é fácil. Não é fácil porque, em primeiro lugar, os jovens não têm orientação, coordenação, não têm comando. E isso faz parte. Esse tipo de ação no mundo inteiro não é para ter comando. É para ser uma manifestação espontânea. Mas também não pode ser anárquica. Tem que ter uma orientação, uma coordenação. Eu tenho falado com algum desses jovens ocasionalmente, principalmente lá na OAB, quando a OAB faz reunião para discutir, para analisar. Lá tivemos uma reunião magnífica na CNBB, onde a CNBB reuniu e ela fez um congresso muito interessante sobre a mocidade da CNBB, que trata dos movimentos da mocidade em todo o Brasil. Eu perguntei para o cardeal, amigo meu que estava ali, que é o chefe. Essas são as comunidades de base. Aí eu digo, então, isso é o que sobrou daquelas comunidades de base que o Dr. Evaristo levou para o PT, que se transformou no PT. Essas são as nossas comunidades de base, estavam aqui. E foram orientadas no sentido de participar desse movimento da mocidade.
Vão, debatam e participam. Eu acho isso altamente positivo. Mas é muito feio esses agitadores quererem transformar isso numa luta social. É muito feio. É um ato criminoso. Por isso, meu amigo Cristóvão, eu sou contra os mascarados aparecerem mascarado, que nem era um mascarado com uma barra de ferro, quebrando a porta da Prefeitura do Rio de Janeiro e quebrando as vidraças daqui do nosso palácio. Eu acho uma vergonha isso acontecer. E a polícia de braços cruzados olhando. Os jovens tentando parar, pedindo para eles pararem, fazendo um apelo para eles pararem. E a polícia de braços cruzados olhando. Quer dizer, não é bater, não é quebrar a cabeça, não é violentar, mas também não é ficar de braços cruzados. Eu faço um grande apelo para o dia de amanhã. Até não acho que seja importante que o dia de amanhã tenha uma grande manifestação de povo na rua, porque eu tenho medo que vão se aproveitar. Tem gente que está querendo se aproveitar para fazer uma manifestação negativa. A nossa presidente está chegando de São Petersburgo. Foi meio interessante aparecer na televisão e na reunião do comando do Grupo dos 20, a nossa presidente teve que ficar logo do lado do presidente americano. Diz que conversaram. Mas ela vem antes do encerramento da sessão do Grupo dos 20 para estar aqui no 7 de setembro, na Semana da Pátria. Há um momento para tudo na vida. Mas eu acho que não é um momento nem de vaiar presidente, nem de aplaudir. É o momento de aplaudir a nossa pátria. É o momento de fazer uma tomada de posição, uma tomada de consciência, onde cada um de nós faça a sua parte. E aproveite esse movimento que é altamente positivo, da mocidade se conscientizando. Isso aconteceu na eleição do Obama para presidente. Nas eleições anteriores, o número de percentual de jovens que não participou da eleição foi impressionante. Na eleição do Obama, na primeira eleição do Obama, foi a mocidade que elegeu ele. Ele conseguiu empolgar a mocidade e a mocidade participou. Aqui no Brasil, a mocidade estava caindo numa posição que olhava para nós políticos de longe, até com descaso e até com nojo. Nós merecemos muita coisa errada a gente faz, mas não é por aí. Não é o nojo, não é o descaso, não é por aí. Mas é fazendo isso que os jovens estão fazendo. É indo para frente. Aliás, se nós olhar para trás e ver o que é a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras foi fruto da mocidade. Eu representei 0,000%, que era um dos jovens. Mas nós saímos para a rua, o petróleo é nosso. E saímos inaugurando torre de petróleo. Eu me lembro, minha querida presidente, eu me lembro quando nós estávamos lá na Praça da Alfândega, e lá na Praça da Alfândega nós inauguramos a torre de petróleo. Parecia que isso aí ia chorar o petróleo. Inauguramos uma torre de petróleo, o petróleo é nosso, mas a festa parecia alguém dizendo para nós, nem parece que nós estamos iniciando uma caminhada que não sei quando é que vai terminar. Parece que o petróleo vai vir semana que vem. Mas deu certo. Os jovens fizeram um movimento que deu certo. As diretas já.
Mas não tem nenhuma dúvida. Olha os horrores do Egito, olha os horrores do mundo. E repare a beleza que foi a democracia no Brasil. A derrotada de 21 anos de ditadura foram os jovens. Quando nós que defendíamos as diretas já, falávamos contra a luta social, contra a guerrilha, contra o quebra-quebra, contra os movimentos de violência, nós éramos ridicularizados. Eu sofri vexames enormes. Ah, senador, diga que o senhor tem medo. O senhor está lá acomodado. E se depender do senhor vai ficar lá até o último guichê. Quer dizer, até o último guichê que me deu o dinheirinho no fim do mês, eu vou ficar lá. Isso é que vinham para cima de nós. E nós respondíamos, não tem jeito. Essa luta que vocês querem, uma guerra civil no Brasil, nós vamos perder. Porque o americano está aí com a sua tropa naval, pronto para intervir, para entrar. E o objetivo era um só. E hoje quem lê o livro do embaixador americano no Brasil naquela época, ele diz, o objetivo era esse. E eles ficaram profundamente magoados e revoltados com o Jango, que eles queriam que o Jango resistisse. Eles exigiam que o Jango resistisse para eles entrarem aqui. E o Jango, quando soube disso, foi o grande fator determinante dele renunciar. Fazer, aliás, o que o doutor Getúlio tinha feito 10 anos antes. Se suicidou para evitar uma guerra civil. O Jango foi para o exterior para evitar uma guerra civil. Quem fez foram os jovens. Os jovens começaram a ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua. Quem vê a confissão da TV Globo, da Rede Globo, agora nas páginas bonitas, que ela escreve dizendo que ela estava errada, que ela errou ao provar, a se movimentar a favor da ditadura, está lá escrito. A movimentação dos jovens, que os jovens foram para a rua, e que a Globo não teve a visão de antever que aquilo era um grande movimento. Eu estou falando isso porque hoje é um grande momento que se pode fazer a mesma coisa. E é muito mais fácil, porque hoje nós estamos numa democracia. Quem não gosta da Dilma nem do PT não pode deixar de reconhecer que estamos numa democracia. E os caras do governo que olham para a oposição não podem deixar de reconhecer que nós estamos numa democracia. Ninguém quer luta, ninguém quer derrubar pela força o governo. Não são esses extremados que vão nos dar a sua orientação. Eu me dirijo aos jovens. Tome cuidado amanhã. Tenha preocupação amanhã. O grande trabalho de vocês, na minha opinião, deve ser, do lado da polícia, cobrar dela qualquer violência que os mascarados fizerem. Cobrar da polícia. Façam cartazes nesse sentido. Tem intervenção dos mascarados, estão quebrando, estão fazendo alguma coisa, cobrem da polícia, cobrem dos militares a responsabilidade de tomar providência. E a tomada de providência dos militares, vamos deixar claro aqui, não é agitar, não é botar pimenta e fazer um negócio para fazer um tumulto que pega todo mundo. É claro, é pegar o mascarado, pegar e a decisão é essa, cadê a tua carteira? Quero ver como é que tu está. Vamos lá na polícia para fazer o registro. Isso é o grande movimento que pode ser feito para que nós tenhamos, não digo um dia da Semana da Pátria extraordinário, mas pelo menos com honra e com respeito. Era isso, senhor presidente. Como eu gostaria de ver os ministros do Supremo reunidos e discutindo o que ele acha desse caso do Banco Nacional. Como eu gostaria de ver o revisor dizer o que ele acha dessa decisão dos dirigentes do Banco Nacional.
que depois de 23 anos, senhor revisor, foram condenados em primeira instância e ficaram 4 horas na cadeia e já estão em casa para responder em liberdade de julgamento dos mais 20 e tantos anos que vão levar na segunda instância. Muito obrigado, senhora. Cumprimento o senador Pedro Simão e eu queria cumprimentá-lo pela exortação que faz aos moços, aos jovens, e dizer-lhe que, assim como as ruas e esses mesmos jovens mascarados nos pedem que tiremos a máscara do voto secreto, o voto secreto é uma espécie de máscara, por coerência, eles têm que mostrar a cara, como nós vamos mostrar a cara, derrubando o voto secreto para todas as votações. Tem razão absoluta, Vossa Excelência. Inclusive, não sei, eu vejo muito debate. Não, mas tem casos especiais, que o voto deve ser secreto, não sei o quê. Eu acho que agora o que nós temos que fazer é votar o projeto da Câmara. Depois vamos conversar. Nós temos tempo para discutir. Mas é matar, não debater, não discutir. Veio o projeto da Câmara. O milagre é vir o projeto da Câmara, porque nós já mandamos 3 para lá. Veio da Câmara, vamos votar como veio. E depois vamos conversar. Parabéns, muito obrigado.